Semana passada, eu só cornetei Paiva contra o Botafogo pela invencionice de colocar Jacaré de centroavante. Quer dizer, foi uma criatividade, foi uma invenção maldita. Né? É um técnico que arrisca pouco, que é pouco criativo, e quando tenta sair da caixinha de previsibilidade dele, me inventa como algo diferente Jacaré de centroavante contra o Botafogo. Já hoje, é um empate com sabor amarguíssimo de derrota, que tem todas as digitais. As 10 digitais de Renato Paiva, das mãos, estão nesse empate de hoje. O Bahia pagou pelo pragmatismo, pelo conservadorismo, pelo medo que o seu treinador tem de mudar. É um treinador que é inimigo da paz e da criatividade positiva. Na moral, discutimos muito aqui durante a semana quem deveria ser o substituto de Cauli. Né? Gente, quem não sabia que o Bahia com Citadini no lugar de Cauli ia ser essa farmaceira que foi? Quem não sabia que o Bahia com Citadini ia ser um Bahia previsível, um Bahia lento, um Bahia com freio de mão puxado, um Bahia que não ia ter o meio de campo em condições de criar, ao ponto de incomodar o time do Vasco da Gama. Todo mundo sabia isso. A amostra do que seria Citadini no lugar de Cauli foi dada no segundo tempo contra o Botafogo. E nós saímos daquele jogo dizendo o seguinte: olha, Citadini não tem futebol para ser o substituto imediato de Cauli. Estava escrito nas estrelas. Aí ele resolve fazer o mais do mesmo, tendo opções para apresentar um Bahia diferente. Ele podia ter entrado com Juba, sim. Podia ter entrado com Juba. Podia ter começado com o Ratão de centroavante. Aliás, velho, alguém tem que me explicar por que Rafael Ratão ia fazer no Bahia. Porque o diretor de futebol disse que o diferencial para ele ser contratado era a versatilidade. Mas ele só está jogando ali escancarado, encostado naquela ponta esquerda, onde ele não faz rigorosamente nada. E a versatilidade, a suposta versatilidade dele, jamais é explorada. Hoje, quando o Ademir é machucado, Ratão podia ir para a ponta direita. O mapa de calor dele lá no futebol francês é ele atuando bastante, com mesmo a frequência pela ponta direita e pela ponta esquerda. Aí ele me vem com o quê? Com mais do mesmo, refém, a vítima do conservadorismo do seu Renato Paiva. Me coloca Jacaré, que como muita gente disse aqui, gente, não está acrescentando nada há muito tempo. Jacaré não tem nível para jogar no ataque do Bahia na Série A. Isso não sei o que estou dizendo, não. É o campeonato que está esfregando a cara do Bahia. Então, naquele momento, ele poderia ter botado logo o Juba em campo, deslocado o Rafael Ratão para o lado direito, para a ponta direita. Não fez isso. Ou então tirou o Everaldo também e colocado o Ratão lá. Ele teve 2 chances para testar Ratão de centroavante. Por que Ratão não é testado de centroavante? Cadu Santoro disse que não foi adiante nas negociações com o centroavante, que a gente soube quem era, Carlos Vinícius depois, justamente porque, por conta dessa versatilidade de Ratão, que não é apresentada ao torcedor do Bahia. Então, quem errou na avaliação? O diretor de futebol ou o treinador? Ou o treinador está de biquinho, porque o centroavante não veio, e está de má vontade de apresentar o quebra-galho que deram para ele, que é Rafael Ratão. Alguém tem que explicar isso. Espero que seja perguntado isso hoje na coletiva daqui a pouco. Então, assim, o que é que foi o Bahia no primeiro tempo? Um Vasco fechadinho, um Vasco que veio aqui, Luiz Teles, com a nítida, a escancarada intenção de levar um pontinho para casa. E repare, foi um Vasco fechado, e teve uma outra coisa também que eu acho que fez diferença no jogo de hoje. O aspecto psicológico. O Vasco fez o jogo que quis, tirou espaços, parou progressões, poucas progressões de velocidade do time do Bahia, com faltas, irritou os jogadores do Bahia, catimbou, Medel foi o símbolo dessa catimba. Foi o time mais malandro. O time que trouxe o jogo para o ambiente psicológico que ele queria.
E o Bahia, inocentemente, fez o jogo que o Vasco queria. Tanto em aspectos táticos, técnicos, como também psicológicos. Então, o primeiro tempo do Bahia, o Bahia não existiu ofensivamente. Não existiu. Só tem uma coisa que eu destaco no primeiro tempo. A boa atuação de Rezende, que apesar de ter dado uma braga ali, foi um cara que tirou todas as bolas, foi um cara que combateu no meio de campo. O Bahia teve uma coisa positiva, Luiz, foi a pressão pós-perda, né? O Bahia perdia a bola do seu campo de ataque, recuperava lá mesmo, não deixava a defesa exposta ao contra-ataque, que é uma crítica que eu faço a esse modelo de jogo mais agressivo e tudo mais. Mas assim, em termos criativos, o Bahia inexistiu. Seu Camilo Cândido só jogou uma vez pelo Bahia. E parece que esqueceu o futebol. Tudo bem, participou da jogada ali com o Rezende, mas foi muito mais iniciativa de Rezende, a jogada no finalzinho do primeiro tempo que combinou no gol do Ademir, do que fruto de uma boa atuação dele, né? Seu Camilo Cândido. Lado direito, Gilberto Ademir também caindo facilmente no bloqueio de marcação do time do Vasco da Gama. Everaldo é um capítulo à parte, a gente vai falar daqui a pouco. Seu Tassiano esquece que é meia, né? Um jogo entroncado, um jogo difícil do Bahia construir por dentro. A bola se aproxima dele, a progressão da jogada do Bahia com a bola dominada, ele se pica para qualquer lugar. Qual é a função de estar sendo no time do Bahia? Então, um time previsível, um time lento, um time sem criatividade, que conseguiu o gol, é verdade, graças ao que eu disse, a iniciativa do seu melhor jogador em campo no primeiro tempo, Rezende, dá a bola pro Camilo Cândido, aparece, né, para o 1-2, vai na linha de fundo, faz o cruzamento, Everaldo fura para variar, e a Ademir está lá para empurrar a bola para o fundo das redes. Aí vem o segundo tempo, o jogo, Luiz. Falei, pô, que bom que destravou. Não mereceu destravar, mas destravou, fez o gol. No segundo tempo, o Ramon Dias faz uma série de mudanças, logo 3, no intuito de deixar o Vasco mais ofensivo. O Vasco vem para cima do Bahia. Eu falei, pô, agora a gente vai deitar e rolar. Porque o Vasco vai vir para cima, defesa adiantada, vai dar espaço, no contra-ataque, né, na velocidade, que é uma das coisas positivas desse time. Nós vamos fazer 2, vamos fazer 3, vamos sair daqui tranquilo. Queria eu. O Vasco vem para cima, o Bahia não consegue contra-atacar e, para piorar, um dos melhores jogadores desse elenco comete uma penalidade, na minha opinião, infantil. O jogador do Vasco só tinha a linha de fundo para ir, tinha a cobertura de Rezende e ele se precipita e faz um pênalti bobo, convertido pelo Verrete. O Verrete no Vasco é um tapa na cara, da diretoria de futebol do Bahia. Um centroavante veterano, pegou aqui, outro dia tem 4, 5 jogos pelo Vasco da Gama, tem 3 gols. Que é a quantidade de gols do nosso centroavante no campeonato. Aliás, o nosso artilheiro no campeonato tem apenas míseros 3 gols. Nós já passamos o primeiro turno inteiro, já estamos na terceira rodada do segundo turno, ou é segunda, não lembro. E aí, velho, aí é que ele começa a mexer. Aí bota Biel por dentro, né? Aí coloca Jacaré no lugar de Ademir. E começa uma sucessão de previsibilidades. Por que Ademir não entrou antes? Mentira, por que Biel não entrou antes? Para dar uma dinâmica diferente por dentro, para dar mais velocidade para o time, mais capacidade de decisão, de finalização, de botar a bola dentro do gol. Mas não, ele fica sempre esperando as coisas acontecer e faz as mesmas mudanças de sempre. Como eu já falei, Ademir machucou, para que Jacaré? Quem não sabia que Jacaré ia fazer isso? Nada. Job esquentando o banco ali, ó, a gente precisando. Darino, mas não está entrosado no time, pelo amor de Deus. Ainda que não esteja entrosado, o jogador que está voando, o jogador que mais atuou minutos em todo o futebol brasileiro nessa temporada. Última sexta-feira retrasada, também campo pelo Sport. E outra, velho, para as valências de Juba nos ajudarem, não precisa de entrosamento, não. É o cara do chute de fora da área, da cobrança de falta, de escanteio. Aí Juba entra com 38 do segundo tempo, ainda conseguiu, né? Participou ali do lance da expulsão. Aliás, Rezende, velho, hoje foi um jogo de altíssima intensidade para Rezende, né? Porque foi um monstro nos desarmes, foi um monstro na articulação do time, um dos poucos. Repare, velho, hoje nosso meio de campo ficou dependente da criatividade de Rezende. Deu assistência para gol, quase fez o gol de cabeça naquela defesaça do Léo Jardim, mas também, né, no segundo tempo quase entregou a paçoca, no lance que ele perde a bola dentro da área e o Jair faz uma finalização que passa rente à trave direita do Marcos Felipe. No segundo tempo de um Bahia igualmente previsível, sem criatividade, sem velocidade,
para explorar a postura mais ofensiva do seu adversário, desesperado para sair daqui com um ponto. E é um time, Luiz Teres, que, mais uma vez, volta a suscitar questionamentos ao seu treinador, volta a provocar questionamentos nessa nova reputação que o Bahia tenta construir dentro do campeonato, porque perde pontos em casa para um time pior. E você tem razão, meu amigo. O time do Vasco, pelo amor de Deus, o Vasco não conseguia trocar 2, 3 passes para articular um contra-ataque. O jogo do Vasco todo era segurando a bola, cavando falta para parar o jogo, para deixar o Bahia nervoso, para tentar jogar a torcida contra o time. O Vasco, aquilo, Luiz, é uma coisa assim meio exagerada, é um clichê dos torcedores. Mas, velho, hoje esse time do Vasco da Gama mostrou que não tem nada. Tem muita raça, tem muita vontade, tem muita catimba, tem jogadores experientes, tem um centroavante confiável. Mas não deveria, esse combo do Vasco não deveria ser suficiente para fazer com que o Bahia jogasse tão mal e frustrasse quase 46 mil pessoas, se eu não me engano, né, Hugo? O recorde de público desse ano do Bahia na Fonte Nova do Campeonato Brasileiro. Ficou abaixo do Flamengo, né? O segundo maior público do Bahia em casa. Então, meu velho, repetindo, acho que hoje quem está pirado, o senhor Renato Paiva, tem toda a razão de estar pirado, porque hoje ele mostrou de forma exagerada todas as deficiências do seu trabalho. Foi pragmático, foi conservador, foi pouco criativo, não apresentou soluções às dificuldades que o jogo impôs e essa perda dos 2 pontos hoje em casa está muito, mas muito mesmo na conta dele. Like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Ai!